Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. E hoje eu estou aqui nos estúdios com Vitória Genuíno, feminista negra, mãe da Rosa, coordenadora nacional do MTST. Hoje a gente vai conversar sobre sua trajetória, militância e os desafios que Vitória vem tendo aí nessa trajetória dela aí dentro desse movimento. Tudo bom, Vitória? Seja bem-vinda. Obrigada, Kate. Obrigada pelo convite. E um alô para todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade também. Estamos conversando aqui um pouquinho com você. Pronto, é como eu digo, pega teu cafezinho, porque hoje a gente vai conversar aquele papo de leve, mas com bem muito conteúdo. Vitória, vamos conversar. Vamos Vamos. começar. Uhum. Tu contando pra gente um pouquinho da tua infância. Hum, Nascesse onde? tá, Como foi? Como tu chegou ao movimento do MTST? tá. Kate, então, eu nasci, né, em Recife, mas saí da maternidade direto para Olinda. Então, sou olindense há 29 anos. Moro no bairro que chama Caixa d'Água, que é um bairro da periferia de Olinda. Fica ali perto de Águas Compridas, Águazinha, né? Um território bem carente de política Uhum. pública. Mas moro lá desde que nasci. Meus pais são de lá também. E aí eu fiz um curso técnico de edificações no Senai, né, durante esse processo da escola. Entro na universidade, né, sou bacharel em Direito pela eita, Universidade Católica de Pernambuco. E durante o curso eu pude ter proximidade com os movimentos, assim, durante o período da minha infância, adolescência, né? E até juventude na escola, não tinha muito essa movimentação, assim, debates políticos, mas, né, algo muito concentrado ao que o currículo escolar pede, né, para Uhum. o Enem, por exemplo. Na universidade é que vai me abrir, assim, os olhos para debates mais amplos, assim, ou, na verdade, entender o que eu já vivia, né? Então, acho que na universidade eu começo a nomear as Sim. coisas. E aí eu entro para o movimento estudantil, que chama um coletivo Muda, um coletivo com muita história dentro da Universidade Católica de Pernambuco, de alunos do curso do Direito. E a partir disso, ocupo o diretório acadêmico, já presidi o diretório central também dos estudantes da Universidade Católica. Aí pronto, de lá me danei. Tô aqui. De lá pra cá. Muita coisa. Me diz uma coisa, como é ser mãe da Rosa? Você tem uma filhinha, né? Você Tenho. me contou que ela tem 3 anos. Isso. No meio dessa luta toda, né? Uhum. Inclusive, eu vi no teu Instagram, eu entrei, aí eu vi que tem uma foto dela pequenininha nos braços de De bolos, bolos. né? É, Onde você levou ela para alguma pauta tua. Como isso. é isso? Ai, que esse é o Conciliar grande tudo isso, desafio. né? É um desafio. Eu entrei na militância antes de ser mãe, né? Então, Uhum. me torno mãe durante. É um desafio conciliar, né? Porque hoje é o trabalho, a militância, né? E a vida com Rosa. Quando o mêsversário dela de 3 meses foi numa reunião. Foi quando eu senti segura para sair de casa com ela, né? Muito pequenininha, mas foi a primeira atividade, foi uma reunião, assim, porque acho que isso também nutria, né? Esse período de dificuldade, né, para as mães, né, dos Uhum. 2 primeiros Sim. anos. A política também foi algo que me segurou, assim, sabe? Que deu também uma força, né? Porque é isso, é esse outro ser mãe, mas ser política também. Então, acho que para mim foi uma coisa de querer conciliar. Mas, óbvio, é uma dificuldade, né? O seu tempo muda, diminui. Mas eu acho também que me fortaleceu bastante, assim. Eu acho que depois de ser mãe é que eu entendo que preciso ainda mais estar nesse movimento de política, sabe? Da política, assim. Sim, você também é chefe de gabinete da vereadora Jo Cavalcante. Isso. Ainda tem isso para Ainda conciliar. tem isso. É É, luta, é viu? luta, é luta. Tua militância começou lá atrás, como você disse, no movimento Uhum. estudantil. Mas o que mais te marcou nesses momentos Do movimento estudantil. do período do Uhum. movimento estudantil? Eu acho que o início, assim, a entrada foi uma grande, é isso, descoberta, né, de coisas, de processos, assim, de vida, acho que de entendimento também. E a resistência que a gente fez contra o embate que a gente fez bastante contra forças da direita dentro da Uhum. universidade. Para te dar um exemplo, o nome do diretório acadêmico do curso de Direito da Católica chama Fernando Santa Cruz, né? Militante desaparecido político Sim. na época da ditadura militar. E havia um movimento desses estudantes de retirarem o nome de Fernando do diretório acadêmico, assim. Então,
disso até, enfim, embates ideológicos, assim mesmo. A gente conseguiu, e dentro disso a gente conseguiu vitórias. Então, ser eleito para o diretório acadêmico e reforçar a luta de Fernando foi algo muito importante. A gente ocupou a reitoria e fez um debate sobre permanência estudantil dentro de uma universidade privada, que é uma outra dinâmica, né, um outro desafio. Então, eu acho que as vitórias que a gente conseguiu lá dentro, não só simbólicas, mas também foram bem importantes, assim, sabe? Determinantes, né, durante esse meu trajeto, assim, de história. Boa. Você entrou para a coordenação nacional do MTST em Isso. 2017. Uhum. E como foi esse momento, assim, essa chegada? Como foi? Conta pra gente. É um desafio, acho que não tem outra palavra que não seja desafio. Eu entro porque começo a tocar a juventude do movimento. Entro para fazer essa representação, né? Do estado de Pernambuco e da representação nacional da juventude. Porque o MTST, né, existe em vários estados pelo país, então a gente tem uma política unificada. E dentro dessa política, a gente decidiu construir uma juventude. Essa juventude hoje chama Fogo no Pavio. E aí eu estava responsável por coordenar todos os estados e para organizar cada grupo de juventude nos estados que a gente já tinha algum tipo de atuação. Então, inicio a militância dentro da coordenação nacional com essa tarefa de Uhum. organização de juventude. E depois, né, vou seguindo, hoje não mais na juventude, mas aí cumprindo também outras tarefas. Essa organização já foi ocupada por Guilherme Boulos, não é isso? A A coordenação coordenação nacional do nacional. MTST. E como Conheci lá. conheceu ele lá? Uhum. E como foi suceder ele, né? Não sei se posso falar assim, mas acho que é assim, uma grande honra, né? Aprendo e aprendi demais também, né, com o Guilherme. Tenho essa honra de chamá-lo de companheiro, né? Guilherme sempre foi essa figura de inspiração, assim, né? De uma trajetória de luta muito firme, muito inspiradora, e que hoje, né, numa nova formatação, porque, né, os anos passaram, né? Guilherme hoje é deputado Uhum. federal, então o MTST tem uma outra formatação hoje, mas seguindo a linha dos 30 anos de história, né? Que a gente tem. Então, eu acho que é mais um desafio, mas muito inspirador, assim, também. O movimento ficou bem conhecido, né, por suas ocupações urbanas. Uhum. Hoje, como ele atua nas periferias e nos territórios, Vitória? Kate, a gente tem um lema que é por teto, trabalho e pão, porque a gente entende. Quando a gente diz que luta por moradia, nós temos uma máxima, assim, que a gente não luta por quatro paredes e um teto. Uhum. É preciso que essa casa, ela seja uma casa digna, né, que tenha saneamento básico, segurança, direito à cidade da forma mais ampla possível. E aí, dentro do direito à cidade, a gente entende o direito ao território, né, que vai além só também ter a casa, né? Sim. A relação que você tem com os seus vizinhos, com o lugar que você mora, a sua cultura também. E, além disso, você precisa de um trabalho, né? E aí, dentro dessa perspectiva e dessa conjuntura que a gente vive do trabalhador cada vez mais precarizado, né? Como fazer o debate dentro desse grupo de trabalhadores informais, trabalhadores por aplicativo. Então, o MTST também faz uma luta nesse aspecto e também o pão, né? Que sem comida, enfim, né? Comida é uma urgência diária de todo mundo. Então, uma das políticas que hoje se tornou política pública através de Guilherme Boulos são as cozinhas solidárias, né? Durante a pandemia, a gente começou, e todos os coletivos também, né, pelo país, começaram a fazer campanhas de distribuição de cesta básica, né, distribuição de materiais de higiene, e a gente entendeu que aquele movimento ele poderia ir além, que era preciso sanar a urgência da fome, então fazer a entrega do Uhum. alimento, mas também debater o porquê que a fome existe. Então, a gente construiu espaços, né, que a gente chama de cozinhas solidárias, que são espaços físicos de entrega de comida, mas não só isso. Por exemplo, aqui em Recife, a nossa cozinha solidária fica na Vila Santa Luzia, na Torre. E lá tem aula de capoeira gratuita para as crianças, aula de musicalização infantil,
A gente ganhou um prêmio do Ministério da Cultura, porque nós temos uma biblioteca também lá dentro, uma biblioteca comunitária, e foi premiada, né, pelo Ministério da Cultura. Então, a gente entende que esse movimento da entrega do alimento, junto com a cultura, né, junto com a leitura, é muito importante. Então, o MTST ele atua em todas essas frentes, né, e ao fim e ao cabo com as ocupações também, né? Então, quando a gente Uhum. ocupa um espaço que não cumpre a sua função social, é também para denunciar todas as outras faltas de direitos, sabe? É um todo, né? É um E muita todo, gente não tem nem noção disso. Acha que vocês só longe lutam pela disso. moradia, mas pelo que Isso. você conversou aqui, é educação, trabalho, emprego e renda, Tudo. né? Uhum. A gente faz um processo, Kate, de formação, que a gente fala assim, né? Todas as assembleias que a gente vai debater, por exemplo, o andamento da negociação daquele espaço que foi ocupado. E aí a gente vai falar sobre política, vai falar sobre conjuntura, vai falar sobre o direito das mulheres, né? Que é algo que é muito latente, assim, Uhum. né? Todo canto tem mulher com criança, nas ocupações não é diferente. E uma série de questões que envolvem, né, essa presença. E a gente faz questão de debater o direito da criança e adolescente também. Então, todo o processo político que a gente faz é linkado com algum processo de formação, assim, seja, né, da companheirada que está nas ocupações com a gente, seja com a Sim. gente para a companheirada também. Então, tem todo esse processo. E para você, qual é o maior desafio do movimento MTST hoje em dia? Para o movimento, Kate, eu acho que é, a gente tem atuado numa reorganização, assim, popular e da esquerda, né? Nós somos movimento Uhum. esquerda. E na conjuntura atual, com a organização de forças da direita, e o uso de ferramentas que tradicionalmente a esquerda não é tão apropriada, né, como as redes sociais, enfim, todo esse debate mais da tecnologia, eu acho que é um desafio, né, como a gente fala da nossa luta, quando o senso comum é dizer que somos marginais, né, Sim. o anterior presidente, o Bolsonaro, assim que ele assume, ele diz, né, que o MST e o MTST são terroristas. E aí tem toda uma mídia tradicional, né, que nos coloca nesse lugar. Então a gente também tem esse desafio de desmistificar essa visão do militante, né, como esse criminoso. E eu acho que talvez o desafio hoje seja reorganizar a esquerda para combater esse avanço da extrema-direita no nosso país. Mesmo com esse desafio, como vocês fazem para combater isso digitalmente, na mídia? Uhum. Porque surge bastante esse tipo de informação, Sim. fake news, né? Uhum. Como vocês são marginais, outras coisas mais, que Sim. a gente vê a direita aí, Uhum. né, gritando isso. Como é Uhum. que vocês combatem isso dentro do digital? É, É um desafio. Acho que espaços como esse seu também, né, de escuta, sempre são importantes, assim. Então, a gente conta muito com o apoio, né, de jornalistas, de comunicadores que dão a oportunidade da gente trazer esse outro lado. Eu acho que o trabalho dentro das universidades também, né, quando Uhum. a gente consegue fazer um processo de extensão com os alunos das universidades, e campanhas mesmo. Acho que a Cozinha Solidária ela é um exemplo muito. Acho que um bom exemplo disso, né? A gente entra no território com a entrega da comida e consegue dialogar sobre outras coisas. Então, a gente também usa dessas estratégias, sabe? Estamos fazendo uma luta aqui, mas toma um panfleto, vem entender o que é que a gente faz, né? E eu acho que a ocupação também de espaços de poder. Quando a gente coloca Guilherme Boulos como deputado federal, e que ele consegue aprovar uma política pública como a Cozinha Solidária, quando a gente tem Jo Cavalcante, que foi a primeira sem-teto co-deputada do MTST no país. Isso já é também uma, né, uma mudança, assim, dizer, ó, a gente também pode, inclusive, ocupar espaços institucionais. Não somos marginais, né? A gente está buscando direitos. Então, eu acho que todo esse movimento também faz parte desse embate, sabe? Sim, Vitória, você é bem jovem. Sou. Como é a juventude? Ela é engajada com o movimento? Kate, ó, pós-pandemia, eu acho que tudo mudou, assim, né? Hoje eu não estou mais atuando no movimento estudantil, mas tem companheiros próximos, assim, e o que se coloca é esse desencanto, assim, né? E é provocado por uma série de coisas. A gente
venham de uma reforma trabalhista que tira uma série de direitos e aí essa juventude é precarizada. Sim. A gente vem com acho que o governo Bolsonaro deixou uma série de lacunas, assim, que fez com que a juventude precisasse sobreviver. E a partir do momento que você sobrevive, você não consegue se engajar. É muito difícil. O seu engajamento é a sua vida diária, né? Então, eu acho que hoje é um grande desafio e é uma pergunta que os movimentos têm enfrentado. Como engajar essa juventude e que está a todo momento na tela? Sim. Na tela, né? Isso é uma grande. Eu que tenho filha, né, de 3 anos, já penso formas de como diminuir a tela, né? E quando você vai para a juventude e adolescência, isso vira um outro desafio. E tudo que esses jovens consomem. Isso. Então, o movimento é muito de ficar em casa, né? Aquela coisa de estar na rua, de fazer reunião. Então, é uma grande pergunta, né? De como engajar esses jovens e como encantar novamente com o movimento, né? Com a coletividade que é tão importante. Me diz uma coisa, a gente está num momento bem delicado, né, do país, com essa Sim. conjuntura política. E qual o papel do MST nesse movimento todo, nesse Do cenário? MTST, né? MTST. Eu acho que a coisa da reorganização da esquerda, do enfrentamento à extrema-direita, na conquista de políticas públicas, né? Além das cozinhas, a gente tem uma forte intervenção na mudança dentro do Minha Casa Minha Vida, né? De avanços. Acho que o nosso papel é ser mais um agente dentro da esquerda para fazer esse embate à extrema-direita, assim, e mostrar um caminho que é possível, né? Que é um caminho outro, assim. E aqui em Recife, né? Qual a luta de vocês por moradia digna Uhum. aqui na nossa cidade? Aqui a gente tem uma luta desde 2016. Hoje, atualmente, nós temos uma ocupação que chama 8 de Março, que é uma ocupação que fica em Boa Viagem. Não à toa, né? Enfrenta uma série de questões, né? Imagine, em uma das avenidas principais, né? Você tem uma ocupação da zona sul na zona sul do Recife. Enfrenta uma série de questões, inclusive a iminência de um possível despejo, né? Mas as famílias estão na luta pela garantia. Era um terreno que estava devendo mais de R$ 1 milhão de IPTU. Além da 8 de março, a gente tem a Cozinha Solidária, né? Da Que fica lá Torre, na torre, né? na Torre. E também a gente tem uma série de processos de outras comunidades que a gente acompanha. Então, por exemplo, agora, nessas últimas chuvas, a gente fez uma rodada e implementou cozinhas de emergência em alguns bairros que a gente tem atuação. Então, na Zona Oeste, no Jiquiá, por exemplo, que alaga muito. A gente foi lá e levou alimentação para os moradores. Na Várzea também, Zona Oeste. Então, a gente tem atuações que são em outros territórios. E a ocupação mais recente, que foi a Companheiro Lorezon, que foi uma ocupação num terreno da Universidade Federal de Pernambuco, da reitoria, e num acordo com o governo do estado, a gente conquistou 350 moradias para as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, acho que essa também é uma luta nossa que estamos aí acompanhando, porque as famílias saíram do terreno e estão aguardando esse processo de pegar a chave do seu apartamento. A Cozinha Solidária, lá na Torre, Santa Isso, Luzia, não é isso? isso. Você falou que tem alguns projetos, algumas ações para as Uhum, crianças. isso. Como é que funciona isso? A sociedade pode ir lá se inscrever Pode. ou é só para o pessoal do movimento? Os serviços que a gente dispõe são para os moradores da vila. Mas quem quiser, né, ser voluntário, colaborar, só entrar em contato com o Instagram do movimento, que é o MTST Pernambuco, @MTST Pernambuco, e fala lá que você pode ser um voluntário. E, se quiser, também um militante do movimento. Me diz uma coisa, tem alguma mulher que te inspira na política e na vida? Kate, tem várias, assim, ao longo da história, eu poderia citar várias, assim, eu acho que em diversas áreas, assim, mas eu acho que olhar para as mulheres que militam no MTST, né? E normalmente são Marias, sempre são Marias, assim. Então, as Marias no MTST me inspiram muito. Quando a gente faz uma luta em um território, a gente costuma tirar uma coordenação, que é para poder Uhum. organizar, né, a luta ali. Sempre são mulheres.
assim, em todos os espaços de resistência, desde os atos, digamos, mais radicais para alguns, né, que é travar uma via para denunciar uma violência. As mulheres estão na linha de frente, né? E sempre elas com seus filhos, né? Sim. Até a chegada na luta pela moradia. Muitas das vezes, a maioria das vezes, são mulheres, mães que estão em busca de um direito para o seu filho, são mulheres avós que estão em busca do direito à moradia para os seus netos. Então, as mulheres do MTST no geral me inspiram muito. Vitória, e como você enxerga o papel dos movimentos sociais na construção de uma sociedade mais justa? Eu acho que a principal coisa, assim, é o debate sobre a coletividade num mundo tão individualista nosso, né? A gente tá falando um pouco sobre o uso das telas, cada um no seu celular ali, e o movimento, ele dá essa oportunidade de coletivizar, de você atuar junto, de você estar na batalha junto, de entender que a sua tarefa e o do seu companheiro são muito importantes, né? E que só é junto que você consegue conquistar uma vitória, né? A gente tem um grito assim que é: quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Porque uma formiga só é mais fácil de Uhum. derrubar, mas um formigueiro não. Então eu acho que o papel do movimento social, principalmente hoje, nessa sociedade que a gente vive, é a coisa de estar em coletivo. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Me diz uma coisa, ontem você é chefe de gabinete de Jô, né? Também. Vamos falar um pouquinho sobre política também, né? Sim, Ontem o PSOL anunciou ela como isso. pré-candidata ao Senado. Uhum. E aí, como é que vai ser? Tu já com esse corre tão grande, tanta luta, tanta coisa, É mais um numa desafio. coordenação, É, né? E já tem que estar se preparando para a campanha, né? Como isso. você enxerga isso, né? Esse desafio e Uhum. como vocês pensam em criar essa pré-campanha para conseguir chegar ao Senado? Sim, Kate, eu acho que esse é o nosso, um dos maiores apresentados até hoje, desafios, mas a gente tem muita tranquilidade, assim, da política que a gente constrói, né? Jo, ela tem uma trajetória já muito grande, né? Foi co-deputada pelas juntas, hoje é vereadora, a única mulher negra na Câmara do Recife, né? E a gente faz questão de ressaltar isso de uma forma a falar sobre representatividade, mas não só, a Uhum. escancarar um problema, né? Porque é necessário que a gente tenha mais de joios lá dentro. E numa perspectiva também de agora apresentar esse projeto a nível nacional, né? O mote é ocupar e enegrecer o Sim. Senado. Hoje eu acho que tem apenas, né, uma mulher negra dentro do Senado, e Pernambuco nunca teve uma senadora negra. Então, é um desafio, mas um desafio muito bom, né? E muito firmado na política que a gente constrói, não é de hoje, é de um bom tempo. Então, firme na política, a gente consegue seguir e construir essa caminhada que vai ser bem, bem interessante, eu diria. Continuando com o tema política, quais os teus Sim. planos para o futuro dentro da política? Kate, eu não posso falar só por mim, porque quem determina os próximos passos é o meu coletivo, né? É o MTST, é o grupo que a gente constrói. Também sou filiada ao PSOL. Então, sempre quando há algum tipo de decisão de futuro, é sempre em coletivo que a gente tira. Então, hoje, eu acho que o que eu consigo te responder é o comprometimento com a luta, né? Primeiro, construir bem a pré-campanha de Jô, né? Eu acho que esse é o desafio que todo o nosso coletivo está girado. Continuar a organizar o povo dentro do MTST, então, essas duas frentes, né, de atuação. E eu acho que o futuro vai ser determinado por isso, né? Se a gente consegue estar firme, forte, para poder também avaliar o que é que a gente quer no pós. E se você pudesse dar um conselho Hum, para a juventude, porque você tem uma trajetória bem bacana, começou sim. desde cedo militando. Uhum, Tem tanto jovem que hoje está ligado na tela, mas tem esse espírito de luta, de sim. ativismo, né? E Uhum, às vezes não tem oportunidade ou não sabe por onde começar. sim. Qual conselho você daria para essa juventude levantar da cama e lutar na rua? Eu acho que assim, quem pode, né? Quem tem esse poder da escolha de estar na rua, eu acho que é procurar um coletivo que lhe inspire a fazer essa luta. E existe uma série, né? O nosso, por exemplo, é de luta por moradia, mas existem coletivos feministas, existem coletivos que pautam o direito da população LGBTQIAPN+, existem coletivos que vão debater a adaptação climática, né? Que é importantíssimo e que hoje também
né, existe uma organização, né, uma preocupação da juventude em torno disso, de todos nós, claro. Então, eu acho que talvez pensar, né, poxa, se eu sou uma mulher jovem, sou feminista, quero militar num movimento feminista, então procurar alguma organização que tenha essa pauta, né, se eu sou uma pessoa negra e tenho uma perspectiva de querer militar dentro, atuar dentro, né, do direito à população negra, procurar algum coletivo desse. E quem quiser militar no MTST, as portas estão abertas também, que a gente consegue fazer isso, né? Se você é da educação, por exemplo, a gente tem um setor de educação, então você pode dar aula para as crianças das ocupações, né? Você pode, inclusive, dar uma aula na cozinha solidária. Se você é advogado, é do direito, você pode também atuar juridicamente no movimento. Então, se você é arquiteto, pode também vir ter um setor de arquitetura que vai debater o urbanismo e a cidade a partir da perspectiva do movimento social. Então, tem como você se engajar. Acho que é importante entender, primeiro, né, qual tema que você quer atuar e ir embora. Sair da frente do celular um E pouquinho, furar a bolha. furar a bolha. É E essas importante. pessoas que têm interesse de realmente engajar e colaborar com o MTST, Uhum. procura pelo Instagram. Pode ser pelo Instagram, @MTST Pernambuco, manda lá um direct que a gente entra em contato. Vitória, a gente já está chegando quase no finzinho do programa e nesse Sim, momento a gente tem um quadro que é o de você para o mundo, onde eu certo. faço 3 perguntas, é um Uhum. bate-bola e o que vier na cabeça tu responde. Tá bom. Joia? Uhum. Vitória, para você, o que é ser política? Hum. Eu acho, assim, primeiro, eu acho que a gente precisa desmistificar, isso é outra coisa, assim, né? Acho que existe a política de herança, a política que é herdada, Uhum, e a política que é tomada, que é construída, assim, né? Então, eu acredito que políticos e políticas, né, que tenham um compromisso com o povo, né, que vem de uma outra realidade, eu acho que é você perceber a sua situação no mundo e decidir fazer algo, né? Se você entende que aquele mundo é injusto, você toma uma atitude, né? E eu acho que política pode ser isso, né? E não aquela ideia, né, que as pessoas têm, né, que você quer ganhar alguma coisa. Óbvio, também tem, todo espaço tem. Mas para mim ser político é você assumir um compromisso. Assumir um compromisso com o mundo e, no meu caso, com a classe trabalhadora e com o povo mais pobre desse país para a conquista de direitos. E se você acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada, todas essas lutas pelos Uhum. trabalhadores, enfim, mas Hum. você pudesse resgatar 3 coisas, pode ser momentos ou pessoas, o que você resgataria? Acho que a minha filha, com certeza, né, minha família. É, a luta no MTST, assim, eu acho que se for falar de um momento, a vitória da Companheiro Lorazão, que foi a última ocupação, que foi a vitória concreta, assim, a primeira que o MTST Pernambuco teve, que vai possibilitar uma casa para 350 famílias. E acho que a eleição do diretório acadêmico na universidade, acho que foi um momento importante na conjuntura que a gente estava vivendo e da organização também dos estudantes na época. Mas talvez isso. Agora olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Ah, acho que a mensagem é um convite, assim, né? Se você tem a escolha, né, de fazer algo pelo mundo, né? Porque a gente vive num mundo muito desigual. E eu acho que o maior, talvez, recado que eu deixo aqui, né, em um chamado, seja um chamado à solidariedade, né? Que você possa sair do seu espaço de conforto e do seu lugar, né? Pode ser ocupando terra ou não, né? Pode ser na arte, pode ser na Uhum. cultura, pode ser em qualquer que seja o espaço, no jornalismo, na comunicação. Acho que usar essa ferramenta para a transformação social, né? Porque não é justo o mundo que a gente vive e a gente nasce, né? Vive, morre e você pode deixar sementes pelo mundo, né? E aí eu acredito que a semente da solidariedade através da construção de alguma luta é algo bem importante. Vitória, muito obrigada pela tua Obrigada. participação. Foi Obrigada a um papo você. bem necessário. Que você Obrigada. continue na sua luta, iluminando e construindo pontes, Sim, né? importantíssimo. Uhum. Então, que seu propósito seja feito e bem feito, Obrigada, te certo? agradeço, ok? Te agradeço a produção, a Renato e a todo Onde é que as mundo. pessoas te encontram nas redes sociais? @Vitória_Genuíno. Vitória Genuíno. É isso, gente. Me sigam nas redes sociais, Kate.cavalcantes.
Também ativem o sininho aqui do canal, sigam o nosso canal para não perder nenhum programa. E hoje, 7 de junho, a gente está fazendo 6 meses de programa. Que massa. Estamos no programa 25. Muito Parabéns. obrigada para vocês que nos seguem, que acompanham aqui todo o podcast todos os sábados. E é isso. Fiquem com a gente até o próximo sábado. Tchau, tchau.